paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o nosso primeiro culto totalmente online. Infelizmente, eu não tenho aqui comigo aquele povo que vai glorificar o Senhor nesse momento dentro da igreja, mas eu tenho certeza que dentro da sua casa não será diferente. Nós vivemos por meio de Cristo e por Ele e para Ele são todas as coisas. Nesse momento, antes de iniciar a palavra, eu queria te convidar a orar. Não adianta a gente estar dentro dos nossos lares, não adianta as coisas, os comércios irem se fechando na nossa cidade, no estado, se a gente não se posicionar como igreja viva do Senhor. Eu acredito num grande avivamento. É claro que um grande avivamento não viria antes de algo que trabalhasse no coração do povo, para que eles viessem se arrepender. Então eu quero, nesse momento, te convidar a ir dentro da sua casa. Eu não sei se você está no quarto, não sei se você está assistindo na sala com a sua família, talvez você esteja na cozinha. Você está no conforto do seu lar, mas eu preciso muito que você pare de fazer tudo o que você está fazendo, como se você estivesse dentro de uma igreja, dando a devida atenção à palavra e a tudo que será falado. Então eu quero te convidar, meu irmão, a dar um stop aí nos seus afazeres e vir comigo em oração, e depois vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Nesse momento, se você tem alguém do seu lado que você pode dar a mão a essa pessoa, faça isso agora. Dê a mão para essa pessoa que está aí. Dê a mão a ela firme, porque dentro de casa você pode fazer isso. Dentro de casa você pode apertar a mão, você pode dar abraço, você pode estar juntinho. Então faça isso. E vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos louvar o teu nome. Entendemos que tudo pertence a ti. E que nada, absolutamente nada, foge do seu controle. E nesse momento, como a tua igreja, nós queremos levantar esse clamor. Aí dentro de casa, crianças, jovens, maridos, esposas, as pessoas de idade. Nesse momento não somos a placa de uma igreja. Não. Nesse momento temos que ser exatamente aquilo que Jesus nos chamou para ser: a nação santa, sacerdócio real, povo eleito, igreja viva do Senhor Jesus. Então, meu irmão, você tem aí pelo menos 60 segundos para levantar um clamor sobre esse vírus. Não aceitamos esse vírus. Nós queremos repreender esse mal. Senhor, se existe alguém infectado, e se a medicina ainda não conseguiu achar o meio mais rápido da cura, cremos que o Senhor é a nossa provisão. Ore, querido, ore pela sua família, ore dentro de sua casa, ore pela nação, ore pela nossa cidade, ore pelo mundo, ore pelos outros países, ore por cada continente, ore. Espírito Santo, tenha total liberdade para agir em nosso meio. Em nome de Jesus. Isso. Aproveita esse momento e levante o seu clamor.
você é, igreja, não importa onde você esteja. Então ore, então diga: Senhor, eu levanto esse clamor pela nossa nação, eu levanto esse clamor para que haja um verdadeiro avivamento. Isso! Eu sou teu Deus, aleluia! Eu te visitei, eu acredito em um tempo favorável acontecendo, Senhor, por esses dias. Eu acredito, Senhor, em um grande mover profético se iniciando, Pai. Eu creio em um grande avivamento se iniciando através das dores da vida. Eu sei que esse momento é um anúncio de coisas maiores. Cremos no teu poder e na tua palavra, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Mais uma vez, a paz a todos. A você que já está comigo desde o início dessa live, você que chegou agora, eu quero nesse momento dividir com vocês algo que tem dentro do meu coração, algo que o Senhor tem colocado dentro de mim. E eu sei que os tempos têm sido muito difíceis, têm sido dolorosos, há muita confusão, muita informação, há muita fake news. E a gente deve estar completamente baseado na palavra. Devemos sim obedecer às autoridades, devemos nos unir em fé, nos unir em amor, porque se não houver amor entre nós nesse momento, nós não daremos um bom testemunho. É nesse momento que as pessoas aí fora precisam saber que existe sim pessoas que acreditam na palavra, mas que amam outras vidas. Amém? Então vamos falar sobre algo que tem sufocado o mundo. Eu tenho tema para essa mensagem que diz: o mundo sempre vai sufocar, mas Jesus é o nosso oxigênio. No início a gente tinha aqui uma imagem, já voltou: o mundo sufoca, mas Jesus é o meu oxigênio. Eu não sei se algum dia da sua vida você se sentiu sufocado por qualquer tipo de situação. Mas o que significa sufocar? É respirar com extrema dificuldade. Sabe aquele momento que você correu muito ou postou corrida quando você era pequenininho, e aí depois que você chegou na linha de chegada, você estava ofegante, respirando com extrema dificuldade. Talvez o mundo tenha feito isso em algumas áreas da sua vida. E é sobre isso que eu quero dividir com você. É sobre essa questão que eu quero compartilhar alguns sentimentos, alguns textos, algumas verdades bíblicas, para que você tenha tranquilidade e saiba a maneira certa de responder a tudo que está acontecendo na nossa sociedade. Meu irmão, se o mundo te sufoca, eu tenho certeza, Jesus é o seu oxigênio. Só Ele pode, de fato, nos ajudar em qualquer tipo de situação. Então não perca a sua fé. Eu sei que dentro de casa você pode se sentir preso, as crianças podem ficar entediadas, mas esse é o momento da gente fazer da nossa casa um lugar de adoração profunda ao Senhor. Eu quero que você aprenda comigo algumas verdades e áreas onde o mundo tem sufocado as nossas vidas. Primeiro, o mundo sufoca o nosso relacionamento familiar. E aí a gente vai estar dividindo algumas questões que envolvem a nossa família sobre aquilo que temos vivido nos últimos dias. Segundo, o mundo sufoca as verdadeiras amizades. Terceiro, o mundo sufoca o nosso relacionamento com Cristo Jesus. E para saber dessas verdades, você precisa de fato abrir o seu coração nesse momento. Eu sei que você pode sair se perguntando: o que eu devo fazer para dar uma resposta a um mundo que tem sufocado o meu relacionamento familiar?
o meu relacionamento com os verdadeiros amigos e o principal, o meu relacionamento com Cristo. E eu quero dividir com você essa palavra, para que você dê uma resposta ao mundo que te sufoca. Você precisa acreditar que esse momento nada mais é do que uma oportunidade de restaurar a mesa. Isso mesmo, querido. Esse momento que nós estamos vivendo na nossa nação, em todo o mundo, onde em um lado existe medo, em um outro canto existe pânico, há pessoas que amam espalhar as notícias ruins, mas Deus te chamou para espalhar as boas novas, o evangelho de salvação, de paz, aonde as pessoas precisam encontrar tão somente no Senhor Jesus a segurança, porque Ele é o nosso principal remédio. E a resposta para um mundo que sufoca a nossa família, as verdadeiras amizades e um relacionamento com Cristo é a restauração da mesa. E não há outro dia tão ideal quanto esse. Um dia onde nós estamos dentro de casa, um dia onde a maioria das pessoas resolveram acatar com essa ordem, com esse pedido de alguns governadores, de alguns prefeitos, e entender que o melhor a ser feito é estar dentro da sua casa, mas estar dentro de casa, sem tomar uma atitude de cristão, nada vai mudar. Então você precisa iniciar um projeto de restauração de mesa, e isso não vai ser muito fácil, mas você vai aprender e vai receber ferramentas essa noite para restaurar a mesa. Eu quero te convidar a ler um texto comigo, que está em Êxodo, capítulo 25, versículo 23. Êxodo, capítulo 25, versículo 23. Eu vou ler na versão NVI. Assim que você encontrar o texto, junto com a sua família, vamos fazer a leitura dele. Faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda nos 4 cantos dela. Onde estão os seus 4 pés? As argolas devem ser presas próximas às bordas, para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro e os seus pratos e os seus recipientes para incenso, as suas tigelas, as suas bacias, nas quais derramam as ofertas de bebidas. Coloquem sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Primeiro, mesa é um lugar de comunhão. Por isso, o remédio para um mundo que sufoca o nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento com amigos e o nosso relacionamento com Cristo, nada mais é do que a restauração da comunhão. E durante longos anos, você tem percebido que dia após dia a comunhão tem se perdido. E eu não digo de comunhão apenas com as pessoas da igreja, mas eu digo de comunhão familiar, de comunhão com os seus verdadeiros amigos, e uma comunhão profunda que gera um relacionamento íntimo com o Senhor. Primeiro, vamos falar sobre a restauração da família. Mas antes, querido, eu quero explicar um pouco sobre esse texto. A mesa, ela ficava em um local estratégico, mas antes de chegar até a mesa, o sacerdote tinha que passar pelo local do sacrifício. E depois que se chegava à mesa,
aos sábados eles comiam os pães que estavam ali. Mas por que o Senhor coloca uma mesa e dá tantos detalhes de como Ele queria essa mesa? Esse local depois levaria a um outro local que se chama lugar o santo dos santos. Estamos falando do tabernáculo. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas palavras sobre isso, mas hoje eu quero dividir algumas verdades práticas, coisas simples da vida, que às vezes não damos a devida atenção. Vamos lá. Se eu disse que antes de chegar à mesa, passamos pelo local do sacrifício, eu aprendo uma coisa, que sem reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não teremos oportunidade de restaurar nenhum tipo de relacionamento nas nossas vidas. Primeiro você precisa reconhecer o sacrifício de Jesus, porque é só por meio dele que a restauração começa na nossa família. É só por meio do sacrifício de Cristo que a restauração começa com os nossos amigos. É só por meio do sacrifício de Cristo um relacionamento de intimidade com Ele. Então você aprende que não há acesso a uma mesa sem antes o reconhecimento do sacrifício de Jesus. Segundo, sobre essa mesa era colocado 12 pães sem fermentos. Aprendemos que esses pães são a presença, simbolizavam a presença de Deus. É claro que se a gente for falar dos 12 pães, podemos lembrar também das 12 tribos de Israel. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, podemos lembrar dos 12 apóstolos e podemos falar muitas outras coisas sobre isso. Mas eu quero falar sobre um pão, meu irmão. O pão que é alimento. E o que você tem levado para dentro da sua casa como alimento? A palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 6, versículo 48, vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus disse isso. Eu sou o pão da vida. Se você continuar lendo, ele vai falar: os vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Mas quando entendemos que Jesus é o pão da vida e que mesa é um lugar de relacionamento, aprendemos de fato o início de uma trajetória que pode mudar completamente a maneira com que você está vivendo. Primeiro você precisa aceitar o sacrifício de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre os seus. Depois você precisa levar esse alimento espiritual, que é a palavra de Jesus, para dentro do seu lar. Pastor, mas dentro da minha casa é muito complicado. Existem algumas pessoas dentro da minha família que não conseguem aceitar isso, são um pouco difíceis de lidar. Sim, você um dia também foi uma pessoa assim. O meu conselho para você é que você não desista, querido, porque Ele não desistiu de você. Então acredite na transformação dessa pessoa que está aí, morando contigo, que talvez seja um parente distante. Mas não deixe de anunciar esse evangelho puro que traz a comunhão e a restauração da mesa. A resposta, meu irmão, para um mundo que tenta trazer sobre nós o sufoco, um mundo que te sufoca, é levar Jesus como oxigênio. Eu estou falando não de você viver um dia legal com Deus, não de você viver uma semana profunda com o Senhor, mas de você fazer da sua vida uma vida crucificada. Quando eu digo que Jesus é o nosso oxigênio, eu tenho certeza de que se você tapar o seu nariz agora, por 3 minutos já vai te bater um desespero. Talvez você não consiga nem passar de 2. Aqueles que nem 30 segundos suportam. Você precisa respirar para viver. Você precisa de Jesus para dar uma resposta a um mundo que tem sufocado os seus relacionamentos. A família é uma base, e se essa base for abalada, outras áreas da nossa vida são abaladas. Eu quero dividir com vocês alguns dados aqui. No Brasil,
40% das famílias não participam do jantar juntas. No Brasil, 70% das famílias fazem refeição com a TV ligada, porque um dos objetivos do diabo é esvaziar a mesa e diminuir o significado da sua importância. Então lembro ainda dias de domingo que a minha mãe mandava a gente se arrumar. Naquela época se usava muito conjuntinho, então eu usava um conjuntinho, não sei se você vai lembrar o que é isso, mas é uma bermudinha que já faz um conjunto com a camisa, e meu irmão usava muito parecido. Por exemplo, se eu usasse um azul, ele usava um amarelo, se eu usasse um verde, ele usava um azul mais clarinho, mas a gente andava sempre igualzinho. E a mamãe botava todo mundo arrumadinho, minhas irmãs também, e a gente ia para casa da minha avó. E quando chegava lá, o almoço estava pronto, mas não sentava, sabe, cada um no seu canto. Não existia essa liberdade. Todo mundo sentava à mesa, dávamos as mãos, conversávamos, brincávamos, falávamos sobre as nossas experiências, de como tinha sido a semana, o que estávamos projetando para o futuro, as dificuldades que estávamos enfrentando. E desde pequenininho eu fui vendo isso. Mas o que o mundo fez com isso? Ele foi tirando esse modelo de família e colocando no lugar desse modelo um outro modelo de uma casa dividida, aonde um vai para um canto, o outro pega um prato e vai para o outro. Eu sei que isso vai ser difícil mudar, porque você não muda algo que já foi implantado da noite para o dia, ou do dia para a noite. Mas era muito melhor daquele jeito, era muito melhor daquela forma, porque ali estávamos juntos, ali a gente sentava e cada um passava para o outro arroz, e depois alguém pedia: me dá mais um pouco de frango, e alguém dizia: pode passar para mim por gentileza a maionese que a vovó fez. E a gente ficava rindo, se divertindo, isso era prazeroso. Mas hoje tem sido muito diferente. Hoje a mesa da família está quebrada, a mesa da comunhão familiar foi quebrada, e você precisa aproveitar essa oportunidade, porque enquanto muitas pessoas só conseguem ver nessa situação que está acontecendo com o coronavírus, as coisas difíceis da vida, o que vamos deixar de ter, as coisas que não vamos poder fazer mais, eu e você conseguimos enxergar aquilo que vamos começar a fazer, coisas que deixamos de fazer e que podemos voltar a fazer. Por isso eu chamo esse momento de oportunidade de restaurar a mesa. Eu chamo esse momento que as pessoas dizem ser impossível de ser resolvido, que de fato muitas outras pessoas vão morrer, mas eu dou um nome para esse momento, e o nome dele é tempo de restaurar a mesa da comunhão. Para um mundo que te sufoca, meu irmão, e um mundo que sufoca os nossos relacionamentos, a resposta é: Jesus é o meu oxigênio. Então a primeira coisa que se deve restaurar, é claro que isso não está em uma ordem, você pode iniciar na sua família e depois fazer com os amigos, mas o principal de tudo é nossa comunhão com Cristo. Por isso eu digo que não está em uma ordem, mas eu quis falar primeiramente sobre família. Olha que texto maravilhoso, no livro de Salmos, de número 128, verso de número 3. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira da sua mesa. Esse é um modelo de família, família reunida, família junta, família que acredita em família, família que ama viver a comunhão.
Então eu oro e eu libero uma palavra sobre a tua vida, onde você estiver nesse momento. Que haja um tempo de restauração na sua família. Que a mesa seja restaurada, querido. Que a mesa que foi quebrada por um mundo que sufoca, seja nesse momento restaurada. Que você viva a oportunidade da restauração da mesa. Que você chame a sua esposa, a esposa chame o seu marido, os filhos estejam ao redor da mesa e todos juntos façam a oração de agradecimento, dizendo: obrigado pelo pão nosso de cada dia, porque somente juntos vocês vão dividir experiências que talvez o teu filho esteja tendo e você não está sabendo, experiências que talvez o casal não esteja vivendo mais por falta de diálogo, por falta de uma conversação, por falta de comunhão. Então, não dê brechas para o inimigo fazer da sua casa um ambiente, querido, onde ele sufoca o seu relacionamento familiar. Esse momento que chamamos de quarentena, onde vamos ter que passar alguns dias dentro do nosso lar, vai ser um dos melhores momentos que você vai viver ao lado da sua família. Não permita que o dia seja entediante. Não permita que os seus filhos fiquem sem ter o que fazer. Mas crie, porque Deus te deu uma mente criativa. Se não tem o que fazer, invente brincadeiras. Se não tem o que conversar, converse sobre o que você viveu na sua infância. E isso vai despertar no seu filho uma maneira diferente de querer viver. Nesse momento, filhos vão ganhar pais. Nesse momento, pais vão descobrir que têm filhos. Casais vão descobrir que já se casaram há mais de 10 anos. Se o mundo sufocou o seu relacionamento familiar, a resposta que vamos dar para o mundo é que Jesus é o nosso oxigênio na família, e que a sua mesa vai estar cheia, meu irmão, e vocês vão se sentar juntos. E eu não digo isso só para se alimentar. E quando eu falo de restauração de mesa, eu falo de restaurar a comunhão familiar. Segundo, vamos restaurar também a mesa que se quebrou com os nossos amigos. Em Provérbios capítulo 16, versículo 28 diz: o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Deixa eu ler de novo para você. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Sabe, se você pergunta a uma pessoa de mais idade e pede para ela falar o nome de alguns bons amigos, ela vai falar o nome de algumas pessoas, não poucas, mas ela vai lembrar o nome de amigos de infância, amigos da primeira série, da segunda, da quarta, até do jardim de infância. Vai lembrar o nome de amigos da rua em que ela morou e que brincava de bique se esconde, bique alto, ou talvez qualquer outro tipo de brincadeira. Vai falar o nome de um amigo que era muito bom jogando bolinha de gude. Vai falar o nome do outro que era um pereba jogando futebol, querido. Eu sei que você já lembrou pelo menos o nome de uns 3 amigos que não jogam nada, mas não é sobre isso que eu estou falando. Talvez a sua memória está sendo ativada nesse momento, e você está lembrando de pessoas que são amigos, que são verdadeiros amigos, mas você já não fala com elas há anos, porque o mundo sufocou as verdadeiras amizades. E esse texto de Provérbios diz o seguinte: que o difamador, ele é usado pelo inimigo para separar os maiores amigos. Existem muitos
muitos textos que a gente poderia citar aqui sobre uma verdadeira amizade. Por exemplo, ama o teu amigo, e na angústia te nascerá um irmão. É quando você ama, querido, que você gera um amigo. Quando você ama um amigo, você gera um irmão. Olha que coisa interessante. Mas tudo é a base do amor. E o amor que Jesus dividiu comigo, é o amor que Jesus dividiu com você, o amor que Jesus dividiu com a sua igreja. Eu quero que você viva um tempo de restauração nas suas verdadeiras amizades. Talvez você tenha tentado se defender de alguma difamação, talvez você tenha tentado se defender de alguma injúria, mas deixa eu te falar uma coisa: não se defenda, você tem alguém que te defende. E a questão não é como você se defende, mas quem defende você. Se você quiser se defender uma hora, meu irmão, você vai se atrapalhar. Olhe para aqueles amigos e restaure a sua comunhão. Se você pergunta hoje, talvez para um jovem, e diga: quantos amigos fiéis você tem? Quantos amigos de fato você pode dizer: esse aqui é amigão meu? Quantos? Quantos ele vai te responder? Talvez ele vai falar o nome de um ou dois. Sabe, se ele for muito convicto daquilo que está falando, talvez vai gritar o nome do terceiro. Não podemos ser assim. As nossas amizades precisam ser restauradas. Precisamos dar valor aos maiores amigos. Precisamos dizer a eles que o amamos. Isso significa restaurar a mesa de um relacionamento que foi sufocado. Talvez você não enxergue mais um bom amigo, porque o inimigo tem sufocado o seu relacionamento entre você e ele, colocando tantas coisinhas, tantas coisas que você tem que fazer, tantas coisas que ele tem que fazer, que você se esqueceu daquilo que vocês já viveram juntos, dos momentos difíceis que ele te estendeu a mão e do momento difícil que você estendeu as mãos para ele, dos momentos da gargalhada. Mas se ele é teu amigo e você acredita nisso, e quando você identifica um amigo, a primeira coisa que você quer fazer é falar de Jesus para ele. Quando Filipe ficou sabendo de Jesus, ele foi até Natanael: ei, eu descobri, eu achei a Jesus. E ele começou a falar de Jesus para os seus amigos. Por isso, o segundo passo da nossa resposta ao mundo que sufoca é restaurar as nossas boas amizades. Precisamos restaurar a mesa do nosso relacionamento com o próximo. Não tenha 1, 2, 3, 4 bons amigos. Faça boas amizades por onde você passar. Marque o lugar que você passa, querido. Marque o lugar que você passa, mostrando às pessoas que elas podem confiar em você, que elas podem olhar para você e falar: lá existe um bom amigo. Terceiro, o mundo sufoca a nossa intimidade com Jesus. E eu quero dividir um texto com você, que está em Lucas capítulo 7, versículo de número 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, Lucas capítulo 7, versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume.
certa mulher, uma pecadora, alguém que pela sociedade já era discriminado. Mas o que Jesus estava fazendo? Jesus estava à mesa. Um relacionamento precisa ser restaurado através da mesa, porque mesa é lugar de comunhão. Essa mulher viu que ele estava lá. Ela se preparou e ela sabia que tinha muito que pedir perdão a Jesus. Ela sabia que era pecadora. Ninguém precisava ficar falando isso para ela. Ela sabia dos pecados que tinha. E ela deu resposta à comunhão sufocada. E a resposta que ela deu foi chegar à mesa e começar a chorar aos pés de Jesus. Essa é a noite que você precisa restaurar a sua comunhão com Jesus, a sua intimidade com Ele. Você vai ficar alguns dias dentro de casa, querido, e você pode dizer: não tenho nada para fazer. Você tem muito o que fazer. Você tem muito o que chorar aos pés de Jesus. Você tem que chegar, querido, nesse ambiente e dizer a Ele: eu pequei, eu errei aqui durante a minha vida inteira. Eu tenho tratado a minha vida com Cristo como eu tenho tratado a minha vida com outras pessoas, mas a minha vida com Jesus deve viver debaixo de um nível de intimidade. Então restaure a mesa da sua intimidade com Jesus, querido. E quando aquela mulher chegou e começou a chorar e enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos e beijar os seus pés e depois ungir. Toda vez que você quiser restaurar a sua comunhão com Jesus, alguém vai criar um ambiente de oposição. De cara, aquele homem começou a questionar: Senhor, é uma pecadora. E Jesus deu uma resposta para ele: eu entrei, você não me deu água para lavar os pés, porque era costume se entrar em uma casa e aí alguém lhe oferecer água para lavar os pés. Mas essa mulher, essa lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas de arrependimento. Querido, chegou o tempo de você entender que não há mais tempo para perder. E esse tempo é o tempo de se humilhar aos pés de Jesus e falar: eu quero restaurar a minha comunhão contigo. Eu quero restaurar a minha intimidade. Eu quero te conhecer mais e mais. E isso só é possível através da palavra. Isso só é possível através de entrega pessoal e não apenas coletiva, quando acontece dentro de uma congregação. Mas se você está disposto a restaurar a sua intimidade com Jesus, você precisa abrir mão de algo que tem sufocado o nosso relacionamento com Ele: a pornografia espiritual. Exatamente isso. É isso que o mundo tem usado para quebrar o seu relacionamento com Jesus: a pornografia espiritual. Por que eu digo isso? Porque a pornografia espiritual faz você ter prazer enquanto uma outra pessoa se relaciona com Ele. Você fica satisfeito quando escuta um bom testemunho? Que legal, eu também fico. É maravilhoso ver os nossos irmãos vencendo na fé. Você fica maravilhado quando alguém começa a adorar ao Senhor e se envolve com Ele de uma maneira tão bela. Eu também fico. Você fica alegre quando você vê uma família se chegando perto de Cristo. Uma família cristã que ama a palavra. Eu também fico. Mas você não deve se satisfazer com a intimidade de outra pessoa. Você precisa ter a sua própria intimidade com Jesus. Você não deve estar apenas satisfeito ao saber que o teu irmão tem intimidade. Você não deve estar satisfeito apenas por saber que aquela família tem intimidade com Jesus e que ela faz os cultos nos lares e de que aquela pessoa tem uma vida de oração. Quando você se satisfaz pelo relacionamento de uma outra pessoa,
Você está vivendo debaixo de uma pornografia espiritual. É tempo de abandonar isso. Você deve se alegrar com a alegria do seu irmão. Você deve chorar junto com ele. Mas a sua intimidade com Jesus virá quando você de fato se entregar a Ele e chegar aos pés e derramar as suas lágrimas de arrependimento. Porque foi isso o que aquela mulher fez. Ela chegou por detrás dos pés do Senhor Jesus e começou a chorar aos seus pés e derramou as suas lágrimas de arrependimento. Eu tenho certeza que aquela mulher recebeu do Senhor o perdão. O que você está esperando para receber o perdão de Deus na sua vida? Porque quando essas 3 áreas forem restauradas, uma outra área surgirá, como uma coisa que faz nascer outra. Primeiro você começa a restaurar essas áreas da sua vida. Restaure a sua intimidade com Jesus, através da sua entrega. Restaure a sua família, através de um relacionamento à base da mesa. Restaure a sua comunhão com o próximo, abrindo mão do que falaram, dizendo que aquele que te defende é Jesus. Se você depende de se defender, meu irmão, eu quero te dizer, você está lascado. Mas existem textos maravilhosos para a sua vida, como Êxodo 14, versículo 14, que diz: esta peleja não tereis que pelejar, mas eu pelejarei por vós, diz o Senhor. Pare de ficar querendo se defender. Seja o homem e a mulher que Deus te chamou para ser. E Jesus te chamou para ser a diferença. Jesus te chamou para montar acampamentos de perdão. Em cada lugar que você passar, se transformará em um altar de adoração. Mas toda adoração, antes, o que antecede uma verdadeira adoração é um ato de arrependimento. Isso também acontece com o verdadeiro avivamento. Primeiro nós nos arrependemos, depois experimentamos o avivamento. E o avivamento de Deus está vindo sobre essa nação. O avivamento de Deus está vindo sobre nossa cidade. E eu creio nisso. Mas ele chegará quando as mesas forem restauradas. Eu quero dividir mais algumas coisas com você. Você sabe de fato a capacidade que tem de mudar a vida de outras pessoas através da sua experiência com Cristo? Será que de fato você conhece a sua capacidade de transformar pessoas através da palavra? Sabe o que temos vivido nesses últimos dias? Pessoas com grande potencial, com aposentadoria mental. Eu vou repetir. Pessoas que têm grande potencial, mas que têm uma aposentadoria mental. Isso significa a pessoa que trabalha, cumpre sua jornada, faz os seus afazeres espirituais, a sua oração, a sua entrega, mas está com a mente desligada. Colocou no piloto automático, ou como temos aí no nosso smartphone, no modo avião. Tudo funciona, mas a mente está vivendo uma aposentadoria. É como se você estivesse muito bem, mas aqui dentro não trabalha do jeito que realmente deveria trabalhar. Você precisa dizer: Senhor, governa a minha mente. Eu não posso pensar como um fracassado, eu não posso pensar como alguém que não tem mais saída, eu não posso pensar como um ser humano que está desacreditado de tudo, mas eu devo pensar com a mente de Cristo e renovar a minha mente. Porque se você restaura as mesas, meu irmão, mas se a sua mente ainda é cativa a lembranças ruins, você precisa dizer a si mesmo que precisa de Cristo
e que só Ele pode mudar de fato a sua vida. Pare de pensar errado. Pense naquilo que realmente é importante. E se você quer trazer alguma coisa à memória, traga à memória aquilo que te traz esperança. E uma coisa me traz muita esperança, é ver uma cruz vazia, porque o meu Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E isso me traz à memória o que realmente é importante. Você não pode aposentar a sua mente. Você precisa dela. Você não pode viver uma vida no piloto automático. Isso serve para a financeira, para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para a sua vida afetiva entre seus amigos, na sociedade. Não tenha uma mente aposentada. Eu conheço pessoas que já se aposentaram, mas eu acho que elas não sabem disso, porque elas vivem uma vida tão ativa que parece que ainda tem 20 anos de idade, mas elas já se aposentaram, já trabalharam mais de 50, outros mais de 60 anos trabalhando. Elas se aposentaram, mas a mente delas ainda tem esperança de viver coisas extraordinárias. Você tem competência, querido, de mudar. E a palavra competência se deriva do latim competere. Com significa conjunto, petere significa esforço. Competência nada mais é do que um conjunto de esforços. E quando eu digo que você tem competência, é porque você tem esse conjunto. Agora você só precisa usar isso, usar o conjunto de força que existe dentro de cada ser humano, lembrando sempre que sem Ele nada podemos fazer. Mas junte-se à sua família e ore pela nação. Junte-se aos seus amigos e ore pela nação. Junte-se uns aos outros e vamos clamar, meu irmão, para que algo sobrenatural aconteça sobre o Brasil. Porque não é porque aconteceu na China, não é porque aconteceu na Itália, que nós vamos esperar acontecer aqui. Temos que ser prudentes, sim. De fato devemos ser prudentes, mas não podemos apenas nos isolar. Precisamos clamar aquele que realmente pode dar uma resposta a todo o caos, e o nome dele é Jesus. O que você acha mais difícil de desenvolver em uma pessoa? O conhecimento, suas habilidades ou a sua atitude? Uma pessoa pode ter muito conhecimento, ela pode ter muitas habilidades, mas ela pode ser uma pessoa que não tem atitude. E não haverá restauração de mesa na família, não haverá restauração de mesa entre amigos, não haverá restauração da sua intimidade com Jesus, se você não tomar uma atitude de mudança. Por isso, o mais difícil a ser desenvolvido em uma pessoa não é o seu conhecimento, pois ela pode adquirir isso ao longo da vida. O mais difícil não são suas habilidades, pois ela pode participar de ótimos treinamentos. O mais difícil é ela tomar uma atitude, porque para se tomar uma atitude você tem que vencer o medo e acreditar que Jesus pode mudar a sua história, e através disso o nome dele será glorificado e exaltado, porque sempre a Ele devemos dar toda honra e toda a glória. Quando a mesa é restaurada, lembramos que podemos ajudar outras pessoas. É o último texto que vamos ler hoje, através dessa live. Estamos encerrando daqui a poucos minutos essa breve mensagem, quando
mesas são restauradas, lembramos que podemos ajudar outras pessoas. Não seja uma pessoa egoísta, que só pensa em si mesmo. Jesus te chamou, meu irmão, e Ele te amou de um jeito, que Ele espalhou amor em você para que você possa amar o seu próximo. Lembro-me de um texto que está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 5. Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia comigo aí. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 5. Eu sei que todos vão dizer: eu conheço essa história, pastor. É a história daquele menino, Mefibosete. Isso, estava vivendo na terra de Lodebar. Isso mesmo. Mas não é sobre ele que a gente vai falar. É muito legal quando a gente olha para a história de Mefibosete. Mas o interessante é saber que alguém lembrou de Mefibosete. Alguém que tinha mesa restaurada, alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que tinha amigos, alguém que tinha a mesa da família restaurada. Mesmo que depois algumas coisas difíceis tenham acontecido, mas esse alguém lembrou. O nome dele é Davi. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 5 diz: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul. A Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele lhe disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Só alguém que tem mesa restaurada pode ajudar uma outra pessoa que ainda não tem a mesa restaurada. Então restaure as mesas do seu relacionamento, pois para um mundo que sufoca o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento entre amigos e a sua intimidade com Jesus, a nossa resposta é: Jesus é o nosso oxigênio. E tendo forças para respirar, meu irmão, você terá também forças para restaurar a mesa da família, a mesa dos amigos e a mesa da sua comunhão com Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Isso significa sentar-se à mesa, cear, um lugar da comunhão. Abra a porta, abra a porta, abra a porta e deixe o Senhor Jesus entrar agora. Deixe Ele entrar no meio da sua família. Deixe Ele restaurar a mesa que se quebrou. Deixe Ele restaurar esse irmão que não fala mais com o outro. Deixe Ele restaurar essa família que vive pelos campos sem comunicação. Deixe Ele restaurar essa bagunça aí. E Ele vai trazer a existência à mesa da comunhão. Abre a porta. Abre a porta do seu relacionamento com os seus amigos. E para aquele amigo que você não fala mais por causa de uma bobeira, de algo que aconteceu lá atrás. Talvez uma infelicidade, não falar de um ou de outro. Vocês são amigos. Abra a porta e deixe Jesus entrar. Porque quando terminar essa live, meu irmão, você vai pegar esse telefone e vai ligar para esse amigo. E vai dizer: eu te amo.
Não posso deixar com que nada estrague a nossa amizade. Eu não posso deixar com que nada venha minar a nossa amizade, que não existe há um dia, nem há 2, nem há 3, mas há anos e anos. Então não definha uma boa amizade por um dia mau. Abre a porta. Abra a porta agora, para que o seu relacionamento com Cristo seja restaurado. Você precisa abrir a porta. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, diante dessa palavra, diante de tudo que nós temos vivido nesses últimos dias, eu oro para que a nossa resposta seja acreditar que esse momento gerou em nós, aleluia, uma oportunidade de restaurar a mesa. Então restaure a mesa onde você estiver nesse momento. Amanhã seu dia será diferente, seu almoço será diferente da sua família, o seu jantar será diferente. Amanhã seus amigos saberão que você teve uma mente transformada, que você juntou, sabe, as suas forças e liberou uma palavra, talvez de perdão, ou dizendo: vamos restaurar a nossa amizade. Hoje ainda, isso já estará acontecendo na vida de muitas pessoas. Mas o mais difícil não é ter o conhecimento, pois você teve esse. Recebeu o conhecimento da restauração da mesa. O mais difícil não é ter habilidades, pois você pode saber fazer muitas coisas, mas é ter a atitude. Então tenha a atitude de buscar a restauração da mesa. Essa é a resposta que nós damos a um mundo que sufoca. Jesus é o nosso oxigênio. Deus abençoe a sua vida. Deus faça de você, nesses últimos dias, dentro da sua casa, um atalaia do verbo, aquele que vai transmitir a mensagem, aquele que vai falar: Jesus é maravilhoso. O foco agora é fortalecer o potencial e ampliar a visão de cada discípulo. Vamos adorar ao Senhor.